Vai Afinal sim. de contas, está aqui como nosso convidado. Pela primeira vez aqui na 98 News, presidente estadual do PL, deputado federal Domingos Sávio. Seja muito bem-vindo aqui à 98 News. Muito bom dia, deputado. Obrigado, Ibrahim. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia, Laura. Bom dia. Um prazer, eu estou encantado, viu? Eu já estava ouvindo bem, agora eu estou ouvindo e vendo a bela estrutura da 98 News. Parabéns, eu acho que isso enriquece a comunicação em Minas Gerais. Nós estamos em busca exatamente disso, enriquecer, sobretudo Minas Gerais, porque aí a comunicação também vem a reboque disso. Deputado, temos nessa semana um evento importante, claro, do ponto de vista partidário, com a reunião e o encontro estadual do PL. O que é que o partido está desenhando para esse ano de 2025? Eu sei que tem uma operação aí maciça de tentativa de filiações, mas tem meta para cumprir? Como é que vocês estão trabalhando com isso? Olha, temos meta, mas mais do que isso, nós temos métodos. O PL, Partido Liberal, que eu tenho a honra de presidir em Minas Gerais, é hoje o partido que mais cresce no Brasil. Eu estou trazendo aqui em primeiríssima mão, isso até não está ainda com muita divulgação. Eu me reuni com o presidente Valdemar em Brasília semana passada, me reuni com o presidente Bolsonaro, que confirmou a vinda para o nosso encontro regional que ocorrerá aqui em Belo Horizonte essa semana, na quinta-feira, na parte da tarde. E o presidente Valdemar me deu uma notícia muito boa. Nós, no Brasil, ainda não temos uma tradição das pessoas se interessarem por partido. Isso está crescendo agora, está mudando agora. Na verdade, os partidos no Brasil, talvez até porque a legislação deixou a coisa muito solta por muito tempo. Pra você ter uma ideia, eu estou como deputado federal há vários mandatos, eu cheguei a conviver com momentos que você tinha 30 representação partidária no Congresso. Você não conseguia saber nem o nome dos partidos, não, muito menos o que eram o tipo de compromisso daquele partido. E é óbvio que isso levou o eleitor a ter um certo descaso. Acaba passando a ideia negativa para todos. Partido é tudo igual, não é? Partido é tudo igual. Partido político eu não me interesso. Só que isso está mudando e o PL tem um protagonismo em mudar isso. O PL assumiu um papel que estava... o brasileiro estava órfão de um partido, não tinha a perspectiva de um partido que representasse os seus valores mais conservadores, os seus valores liberais também do ponto de vista da economia, não é? Um partido que respeite e valorize a iniciativa privada, desde o microempreendedor, não é, que quer montar o seu pequeno negócio, até o empreendedor que tem aí a responsabilidade de empregar milhares e milhares de pessoas. Um partido também que entende que os valores da família, da pátria, né, os nossos valores cristãos são sagrados, precisam de ser respeitados. Um partido que defende a liberdade acima de tudo, não aceita essa história de que o Estado é que vai decidir a minha vida, o governo é que vai decidir o que eu vou fazer. É claro que nós entendemos que tem que se respeitar as leis, mas as leis têm que ser igual para todo mundo, não é? E o Estado não pode ser um Estado que interfira demais. Então esse partido, que é um partido de direita, é o Partido Liberal. E não havia isso, pelo contrário, havia até um certo preconceito contra partido de direita. O bonito era ser de esquerda. Talvez isso seja fruto do que o país viveu no passado e passou uma ideia de que a esquerda queria libertar o país, que a esquerda queria defender a democracia. Só que a esquerda chegou no poder. E quando chegou no poder, ela chegou com corrupção de maneira descontrolada, ela chegou com um Estado intervencionista, ela chegou inclusive passando por cima de determinados valores conservadores, sob o pretexto de defender minoria, que eu acho que nós temos que respeitar minoria. Isso aí, para nós do Partido Liberal, também é sagrado. Nós temos que respeitar, até porque nós defendemos a liberdade. Então você tem que ter a liberdade de fazer a escolha sexual que você quiser fazer, de escolher a religião que você quiser escolher, de escolher o tipo de vida, desde que você respeite o próximo. Agora, respeitar a minoria não significa que você vai impor o pensamento da minoria sobre os outros. Por exemplo, no Brasil, é minoria quem acha que tem o direito de invadir propriedade, de invadir a terra do outro, de não respeitar o patrimônio do outro. E nós não concordamos com essa minoria.
Neste caso, nós nem respeitamos, porque isso é ilegal. Então, enquanto o PT passa a mão na cabeça de quem está lá no MST invadindo propriedade, nós do PL, do Partido Liberal, defendemos o produtor rural, desde aquele microprodutor, aquele pequeno produtor que uma hora dessa levantou 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, já tirou o leite, já está trabalhando, para ele já está quase na hora do almoço, né? E tem muita gente que ainda está acordando agora. Então a realidade é muito diferente nos vários pontos do Brasil. Mas para nós do Partido Liberal, nós defendemos esses valores, esses princípios. E aí, voltando à sua pergunta, o Partido Liberal tem crescido muito, mas nós queremos crescer com método. Então nós vamos fazer um encontro que será na quinta-feira próxima agora, aqui em Belo Horizonte, na Casa Pampulha, em que nós vamos lançar uma grande campanha de filiação. Nós vamos reunir os vereadores, os prefeitos, os vice-prefeitos e prefeitas e vereadoras que foram eleitos pelo PL e mais do que dobramos, o partido foi também um dos que mais cresceu no Brasil. E esse grupo, juntamente com militantes, filiados, pessoas de direita que entendem que nós não vamos permitir que o pensamento socialista, que as ideias comunistas tomem conta do Brasil, nós vamos estar reunidos ali para definir uma estratégia de crescimento. Mas não um crescimento do tipo, vem todo mundo, vem de qualquer jeito. Ah, eu quero ser candidato porque o PL deve eleger um número grande de deputado, então vem para cá e filia. Não, nós queremos saber quais são os seus princípios, quais são os seus valores, o que você deseja para o futuro da sua família, da sua cidade, do seu estado do Brasil, começando pela sua família, começando como é que é o seu comportamento. Não adianta eu querer colocar na política um indivíduo que não sabe respeitar nem a própria família. Não adianta eu querer colocar na política um indivíduo que é mau exemplo dentro da sua comunidade. Então é preciso que a gente tenha rigor na hora até de filiar uma pessoa. Então nós queremos convidar as pessoas para vir para o PL, mas venham sabendo que estão vindo para um partido que tem lado, não é um partido que do tipo assim, a gente está cansado de ver partido aí, é o seguinte, o Bolsonaro era presidente, o Bolsonaro era maravilhoso e o partido estava lá fazendo parte do governo. O Lula é presidente, o Lula é maravilhoso e eu estou lá fazendo parte do governo. Olha, isso para mim é uma pouca vergonha. Né? Isso aí é um indivíduo que não respeita o eleitor, porque são coisas antagônicas, são linhas de governo totalmente diferentes e quem diz que concorda com um e concorda com o outro, na verdade é um falso. Deixa eu lhe perguntar agora sobre um assunto que está relacionado a Congresso Nacional, deputado, mas ele tem uma relação importantíssima com Minas Gerais. Discussão dos vetos sobre o Propag. A bancada se reuniu algumas semanas com o governador Romeu Zema, com um pedido expresso para que os 4 vetos fossem derrubados, mas evidentemente que o Congresso tem lá a soberania para dizer o que pretende fazer com eles. E fechou a questão com boa parte da bancada. De fato, haverá a tentativa de derrubar os 4 ou tem alguma margem para que um deles ou outro deles, ou os 4 deles, possam ser mantidos? E se já há previsão também para que isso seja feito, porque a discussão foi adiada, né? A discussão foi adiada porque nós queríamos incluir os 4 vetos e derrubar os 4 vetos. Nesse aspecto, olha, Ibrahim, eu acho que partido tem que ter lado, mas na hora de trabalhar por Minas Gerais e por algumas questões, e trabalhar para o Brasil, aí o lado tem que ser o lado do Brasil. Aí alguém pode falar assim, mas então você já está sendo incoerente? Não, eu não estou sendo incoerente. Veja bem, quando você trata de defender alguns princípios que não tem nem lógica, por exemplo, garantir que a gente melhore a educação, que a gente melhore a saúde, que a gente tenha mais investimentos na segurança pública, que está um caos, aí não tem que ficar fazendo queda de braço. E neste caso do veto, eu fui um dos que manifestei a preocupação desde o início. Antes mesmo do governador ir a Brasília, eu fui me encontrar com o governador Zema e dizer a ele, governador, vamos unir a bancada mineira, somos 53 deputados, 3 senadores, e não só para ter o voto, porque nossos votos só não seriam suficientes, mas para cada um ir trabalhando dentro do seu partido. Então, no caso meu, do PL, eu garanti 100% do apoio do PL, que somos quase 100 deputados, para votar com Minas Gerais. E pedi aos demais colegas da bancada mineira, o governador foi a Brasília, foi muito bem recebido por todos, tinha deputados do PT, tinha deputados de todos os partidos, e eu estava lá representando o PL, e fechamos questão que Minas Gerais vai votar unida. Só que o governo não concordou de derrubar os 4 vetos na semana passada. E aí chegou-se à conclusão que era melhor não correr o risco, até porque foi uma sessão
que a maioria estava pela internet, não tinha muita gente presente em Brasília, a gente corria o risco de, na hora da votação, perder. Então, prorrogou. Tem um outro veto, inclusive eu aproveito o gancho, Ibrahim, para te dizer que teve muita gente aí falando bobagem com relação a um veto da parte de energia elétrica, como se nós tivéssemos já votado os vetos ligados ao setor de energia e que podem impactar muito na conta de luz. Isso, a lógica de que na verdade, os vetos que estão associados à conta de luz, que estão ligados ao veto número 3, esses vetos, e principalmente os vetos que tratavam da questão de termoelétrica movida a carvão e movida a gás natural, são termoelétricas que têm um custo muito elevado e que alguém enfiou num projeto de lei com o meu voto contrário lá atrás. Chamado jabuti. Um jabuti, dizendo que o governo iria incentivar ou criar condições para instalar esse tipo de termoelétrica em algumas unidades da federação. São termoelétricas subsidiadas. E quem paga o subsídio? O cidadão na sua conta de luz. E o presidente da República vetou. E aí, olha para você ver, é mais uma situação em que você não pode estabelecer guerra partidária, porque aí você tem que olhar o interesse da população. Então, nós do PL vamos votar para manter esse veto. E este veto ainda não foi votado. Ah, mas foi votado lá alguma coisa que tem a ver com conta de luz. Não, é um veto que foi votado com relação à produção de energia através da biomassa, que é uma energia limpa, que é quando você produz o álcool, por exemplo, numa usina de álcool, fica o bagaço da cana. E com o bagaço da cana, ao invés de você queimar aquilo e poluir a atmosfera, ao invés de você fazer daquele adubo, às vezes, um problema, né? um subproduto, você faz dele energia, não só para gerar a própria usina de álcool, mas com excedente. Eu dou um exemplo. A usina da Companhia Mineira de Álcool e de Açúcar, que está em Uberaba, eu visitei há 3 meses e recebi lá a informação de que a energia que é gerada com o bagaço da cana roda a usina e dá para manter uma cidade quase do tamanho de Uberaba. Olha para você ver, numa usina em que aproveita o bagaço da cana. Então, há uma legislação que mantém o incentivo, porque se não tiver um mínimo de incentivo, se você for cobrar um imposto alto para gerar energia com o bagaço da cana, aí vai ser preferível para a indústria não aproveitar aquele bagaço. Sim. Perdem todos, porque é uma energia renovável, não é a base de petróleo. Então foi este veto que nós derrubamos, porque este veto aí, ele tinha só o interesse de arrecadar mais imposto. Sim. E iria ser ruim para a economia mineira. Agora, o veto que poderia aumentar a conta de luz ainda não foi apreciado e eu votarei para manter o veto, porque eu não quero que aumente conta de luz com produção de energia suja a partir de termoelétrica. Deixa eu trazer mais uma pergunta aqui para a nossa conversa, que está caminhando para o final, deputado. O nosso tempo está mais curto aqui para o nosso Expresso, mas claro que só vai voltar aqui para a gente tratar mais desses assuntos. Mas eu queria lhe perguntar sobre política, e inevitavelmente, estamos falando sobre o encontro do PL nesta semana. O partido já tem a clareza e a definição de que sairá numa candidatura ao governo de Minas e com as 2 cabeças de chapa para o Senado, ou há espaço ainda para composição, por exemplo, com o Partido Novo? Porque teve conversas lá atrás, o Partido Novo procurou o PL, o senhor chegou até dizendo numa entrevista, procurou, a conversa parou, se voltar a gente volta a conversar. Sim. Qual é o cenário colocado para hoje? É candidatura única, própria e chapa pura? Olha, nós mais do que nunca temos a consciência da responsabilidade que o PL tem nessas eleições. Responsabilidade com o Brasil. Por quê? Porque o PL é o grande partido de oposição ao governo do PT. E nós entendemos que é hora de endireitar o Brasil, de consertar o equívoco que foi cometido em 2022 com a eleição do Lula novamente, com tanto problema que ele deu no passado e que está dando de novo. E já era previsto isso, mas infelizmente enganaram muita gente, alguns estavam muito resistentes com o Bolsonaro, acabaram mesmo não gostando do Lula, votando nele, está uma tragédia, está muito ruim. E para mudar isso, o PL tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade inclui não ter vaidade de achar nós vamos ganhar sozinho. Então nós temos que construir uma unidade da direita e do centro no campo nacional, e isso passa por Minas Gerais. Vamos lembrar aqui que em 22,
o Lula ganhou a presidência da República, eu diria principalmente porque ganhou em Minas Gerais. Então nós não podemos cometer esse erro em Minas. Então o PL está dialogando, você falou sobre as conversas, nós fomos procurados novamente, houve uma reunião em Brasília com a minha participação, a participação também do vice-governador Matheus Simões, do presidente nacional do partido, Valdemar. Há um diálogo, sim, há um diálogo com o Cleitinho, que é uma liderança que também caminha no mesmo campo da direita, né? Há um diálogo envolvendo o Nicolas Ferreira, que é, sem dúvida, um fenômeno na política, mas hoje, né, mostra-se um político amadurecido, muito jovem, mas maduro, preparado e que está participando ativamente desse diálogo. E eu, como presidente do partido aqui no Estado, eu estou me empenhando nisso. É claro que nós temos bons nomes, como o do próprio Nicolas, que eu disse aqui, o Cleitinho é um nome forte, mas o governador Zema já declarou apoio ao Matheus Simões, que é o vice-governador. E é uma pessoa íntegra, é uma pessoa de qualidades, vamos dizer assim, indiscutíveis. Um professor e alguém que, transitando dentro do campo político, tem se mostrado uma pessoa preparada, responsável, né? E, com isso, nós vemos um ambiente muito propício para o diálogo. Então, nós entendemos que é uma atitude de responsabilidade. Nós temos bons nomes para o Senado. O meu nome tem sido lembrado, até pela minha experiência, pelo fato de já termos aí vários mandatos e principalmente termos uma história limpa, não é que isso é fundamental, mas mais do que isso, tendo uma história limpa, né, não tendo nenhum problema do ponto de vista judicial, a gente tem o fundamento, que é ter a coragem, que isso eu já tenho procurado demonstrar de maneira muito clara, de que o Brasil precisa de resgatar o equilíbrio entre os poderes e enfrentar os abusos do STF, enfrentar o senhor Alexandre de Moraes. Vamos colocar nome aos bois aí, porque, na minha opinião, tem sido um déspota, tem sido uma figura autoritária, tem passado por cima da própria Constituição, tem rasgado a Constituição e tem feito valer a sua vontade, até carregada de ódio, na minha opinião, fazendo um trabalho de vingança contra o Bolsonaro, que se mostrou um presidente mais resistente a aceitar as imposições. Não que ele não tenha cumprido a lei. O presidente Bolsonaro, eu acho que até se excedeu, porque ele deixou de nomear alguém que ele podia ter nomeado só porque o Alexandre de Moraes falou que ele não podia nomear o diretor-geral da Polícia Federal na época. Sim. Sem nenhum motivo, sem nenhum fundamento legal. Então, ele acabou aceitando tudo, mas manifestava o seu inconformismo com os abusos do STF. E talvez por isso tenha sido vítima de tanta perseguição. Foi um presidente que não perseguiu ninguém, não calou ninguém. O presidente era tratado como genocida, até como homofóbico, como pedófilo. Chegaram a acusar o presidente de tudo. Você não conhece uma pessoa que foi perseguida pelo presidente Bolsonaro. Você não conhece uma pessoa que ele tenha sequer processado, sequer reagido de maneira mais dura. Quando muito, expressou, verbalizou, né, o seu desconforto com essas críticas exageradas que recebia. Posso entender com isso que Domingos Sávio não arreda o pé de uma candidatura para o Senado? Não, eu acho que chegou um momento em que a gente tem o dever de estar à disposição do país. Estando preparado, como sinceramente acredito que estou, e recebendo todos os dias ligação de prefeitos, dos colegas deputados federais, dos demais colegas deputados estaduais, de que é o momento de termos um deputado que se preparou para isso, que fez uma trajetória de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, que se posiciona com firmeza no Congresso Nacional contra os abusos do STF, que se posiciona com clareza em defesa desses valores conservadores, que o Brasil acordou para a necessidade de ter alguém que defenda isso. É claro que sabendo que nós temos que respeitar a todo o conjunto da sociedade. E é isso que eu acho que o Senado precisa. Sim. Alguém que chegue lá com maturidade, com equilíbrio, para defender determinados princípios, mas sabendo respeitar também quem pensa de forma diferente, sabendo valorizar a cultura, sabendo respeitar as minorias, mas não para se submeter a elas, né? Para demonstrar claramente que a gente defende determinadas ideias e tem capacidade para representar aqueles que nos colocarem lá. Infelizmente, a gente vê um Senado Federal hoje acovardado, omisso, talvez por ter, me perdoe a expressão dura, talvez por ter rabo preso, por não ter a independência que um senador precisa ter. Sim. De tomar a iniciativa, por exemplo, de propor um impeachment do Alexandre de Moraes, porque todos concordam que ele passa por cima da Constituição.
todos concordam. Hoje até quem é da esquerda reconhece, né, que ele abusa, né, prendendo pessoas inocentes aí com 17 anos de cadeia e ninguém faz nada. Né? Então nós temos que reagir a isso e o PL estará preparado para participar das eleições no ano que vem. Presidente estadual do PL, deputado federal Domingos Sávio, obrigado pela participação aqui conosco na 98 News. Volte em outras oportunidades. Temos muitos assuntos de Minas Gerais também para tratar. Obrigado pela presença do senhor aqui. Obrigado, Ibrahim. Obrigado, Laura. Obrigado a vocês da 98 e mais uma vez parabéns pela bela estrutura e pelo jornalismo de alto nível.